O programa Saber Direito desta semana é com o professor Alain Balaban Sasson. O curso é sobre Direito Eletrônico do Trabalho. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br, e você também pode estudar pela internet, www.tvjustiça.jus.br. Olá, esse é o programa Saber Direito da TV Justiça. Meu nome é Alain Balaban, sou professor de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho e também sou advogado militante na área trabalhista. Hoje iremos abordar um assunto muito interessante, onde iremos falar sobre o direito eletrônico do trabalho, ou seja, toda a relação laboral que utilize meios eletrônicos e tecnológicos no dia a dia do empregado, do emprego, ou seja, no pacto laboral. A nossa aula será dividida em 5 partes. A primeira, iremos abordar o fenômeno do teletrabalho, um tema muito atual e que já consta em nossa legislação pátria, no artigo 6º da CLT. Iremos também falar sobre a tecnologia no ambiente de trabalho, ou seja, tudo aquilo que o empregado pode fazer e tudo aquilo que o empregador deve fazer. Nossa terceira aula, iremos falar sobre as redes sociais. Você, empregado, se você postar algo em uma rede social, você pode ser mandado embora por justa causa ou não? E você, empregador, você pode fazer esse controle? O nosso quarto tema será um tema bem interessante, onde iremos falar sobre a nova relação empregatícia, ou seja, os 4 requisitos novos na relação empregatícia. E, por fim, terminaremos a nossa aula falando sobre as atuais jurisprudências do Tribunal Superior do Trabalho e de alguns tribunais regionais. Teletrabalho. O fenômeno do teletrabalho. O fenômeno do teletrabalho, ele começa com o advento informático, ou seja, a informática, a tecnologia. Não existe nenhuma dúvida que a tecnologia é uma descoberta do ser humano, ou seja, a ideia de você poder gerar milhões e milhares de informações, ela é o quê? Ela é uma criação extremamente nossa, do ser humano. E com o passar do tempo, a tecnologia foi se desenvolvendo. Por exemplo, a primeira tecnologia primitiva, o que foi? O fogo. Depois, a invenção da roda. E assim, toda a tecnologia que foi existindo, nós, seres humanos, fomos nos adaptando. Com relação à parte trabalhista, é a mesma coisa. O advento do direito do trabalho, ele foi o quê? Se evoluindo com o passar do tempo. E a tecnologia que entrou nesse meio laboral, ela também acabou evoluindo. Interessante também, quando falamos na tecnologia, é sobre a parte da instantaneidade, ou seja, é um poder que existe de girar milhares de informações, como havia dito, a qualquer momento, em qualquer parte do globo, o que também falaremos sobre a globalização daqui a pouco. Só que antes disso, é interessante falarmos um pouco sobre o direito do trabalho. O que é o direito do trabalho? De onde nasce o direito do trabalho? A ideia do direito do trabalho ela é um pouco antiga. Ela vem das corporações de ofício, onde antigamente você tinha os mestres que ensinavam os seus aprendizes e você tinha os operários. Dentro dos castelos e dos feudos, é lá que nasce a relação empregatícia. Porém, o direito propriamente do trabalho, ele nasce na Revolução Industrial, quando empregados trabalhavam de formas precárias, com máquina, veja que a tecnologia existe há muito tempo na parte trabalhista, e esses empregados precisavam de uma determinada regulamentação. Dessa forma, criou-se o direito do trabalho. Interessante também que nesse período do direito do trabalho na Revolução Industrial, quem regulamentava o direito do trabalho não era o direito do trabalho, era o direito civil. Por quê? Porque era o direito da civilização. E com o passar do tempo, o direito do trabalho evoluiu e acabou nascendo um ramo autônomo, chamado direito do trabalho. Além disso, quando falamos sobre o fenômeno do teletrabalho, é importante também falar um pouco sobre o direito internacional. Ou seja, a possibilidade de uma legislação existir de uma forma globalizada, por todo o globo. E o direito internacional também nasce quando os povos começaram a fazer algumas relações com o passar do tempo. Com a parte náutica, onde os povos eles saíam por diversos mares pelo mundo, explorando o mundo, e precisava de uma regulamentação. Então temos o direito do trabalho de uma forma antiga, o direito internacional de uma forma antiga
E nesse contexto atual, também temos uma grande revolução, chamada internet. A internet, ela nasce de uma forma muito curiosa. A internet, ela nasce na Guerra Fria, quando os Estados Unidos, com medo da União Soviética, afinal de contas, os soviéticos comiam criancinhas, então os Estados Unidos eles tinham muito medo de um ataque nuclear, onde todas as redes militares e das faculdades americanas poderiam ser destruídas. Então, o que eles fizeram? Os Estados Unidos conseguiram desmembrar a rede que existia na internet. E o que ele fez com isso? Ele conseguiu criar um link entre os computadores. Dessa forma, criou-se o que se chamava de ARPANET. E junto com a ARPANET, foi criado também um protocolo chamado protocolo TCP/IP, o que permitia que cada computador linkasse em outro computador e dessa forma os computadores se comunicavam. Com a criação do protocolo TCP/IP é onde nasce a internet. Porém, isso não foi o bastante. Foi preciso que fizéssemos o quê? Fizéssemos uma rede rápida. E você, estudante que está aí na sua casa, não sei a idade que você tem, mas acredito que você lembra daquela internet discada. Lembra que demorava muito tempo para ela conectar, aonde fazia aquele barulho? Exatamente. Essa internet foi a internet primordial. Você lembra dessa internet? Como é que as pessoas se comunicavam nessa época? Demorava muito. E a internet, ela fez o quê? Ela evoluiu. A internet passou de internet discada para uma internet o quê? A cabo. O que achavam que naquela época era uma internet rápida. Ela evoluiu novamente. E ela passou a ser o quê? Uma internet por ondas de rádio, wireless. E a pergunta que eu faço, qual é o próximo passo da internet? Agora veja, estamos falando numa evolução de 20 anos para cá, sendo que o direito do trabalho existe há muito tempo. E a primeira pergunta que eu faço é, será que o direito do trabalho, ele consegue acompanhar a tecnologia? Isso é a primeira pergunta que vamos responder no decorrer da nossa aula. Pois bem, hoje em dia, vivemos em uma sociedade que se chama sociedade de informação. Hoje em dia, a informação tem uma validade muito grande. O trato da informação, ele deve ser um trato o quê? Com regras, com disciplina. Pois o valor agregado hoje, ele está onde? Na informação, onde podemos armazenar em bancos de dados, que são os bancos de dados telemáticos. Pois bem, existe um pensador, que vou citar, peço até permissão para ler, que se chama Adam Schiff. E ele fala sobre a revolução. Adam Schiff fala o seguinte, consiste em que as capacidades intelectuais do homem são aplicadas e inclusive substituídas por autômatos, que eliminam com êxito crescente o trabalho humano na produção e nos serviços. Ou seja, hoje, a maioria das empresas, se não falar em sua totalidade, utilizam o quê? Tecnologia. Utilizam o quê? Robôs. E a pergunta é, onde está o homem nessa relação? O ser humano que tanto falamos alguns minutos atrás. Aí, entramos num ponto muito importante nessa parte introdutória, que é sobre o declínio dos empregos. Os empregos hoje em dia, por mais que estejamos num momento pujante, e o Brasil está num momento pujante de crescimento, existe o que se chama de um declínio muito grande. E esse declínio ele começou em 1930, com a Grande Depressão. Então, a cada dia você conseguir ter um emprego novo é algo complicado, certo? Além disso, vivemos num alto grau de automação. Não existe dúvida que a tecnologia ela veio para ficar. Alguém que entenda que pode existir um trabalho sem tecnologia está regredindo. Esse pensamento ele está errado. Tanto é que hoje falamos em analfabetos digitais, analfabetos virtuais. Hoje, qualquer tipo de empregado ele tem que saber, no mínimo, utilizar um software de um determinado computador. Aquele empregado que não sabe utilizar a tecnologia, ele está fora do mercado de trabalho. Outro pensador interessante que eu gostaria de citar é Jeremy Rifkin, que fala o seguinte, veja que interessante. No passado, quando novas tecnologias substituíram trabalhadores em determinado setor, novos setores sempre surgiram para absorver os trabalhadores demitidos. Porém, hoje, todos os 3 setores tradicionais da economia, quais sejam agricultura, indústrias e serviços, estão vivenciando deslocamento tecnológico,
forçando milhões de trabalhadores para onde? Para o desemprego. Então estamos vivendo num declínio de empregos. Voltamos agora a falar da relação da tecnologia na relação trabalhista. Veja bem, força humana por força das máquinas. Então, existe uma substituição do ser humano por onde? Por máquinas. Isso que se chama de novas tecnologias, substituindo o quê? A mente humana. Além disso, existem formas de trabalho e formas de informática, ou seja, a construção civil. Hoje em dia, quando você faz, um engenheiro, ele faz um cálculo para um determinado prédio ou uma obra, ele utiliza o quê? Elementos de computador. Na hora que o operador de guindaste vai colocar de uma forma precisa uma peça naquela determinada obra, ele usa o quê? Computador. Ou seja, a tecnologia existe atualmente. E daí que falamos que existe o teletrabalho ou também o trabalho na era da tecnologia, o que é uma nova relação de labor. Porém, o teletrabalho, ele torna viável o que chamamos de fenômeno social. Ou seja, o teletrabalho é um fenômeno social? A resposta é sim. O teletrabalho é um novo fenômeno social. Temos uma revolução cibernética em face de uma revolução industrial. Lá atrás, quando eu falei da revolução industrial, precisamos de um marco muito forte. Como eu disse, as pessoas precisavam de direitos trabalhistas. Hoje em dia, as pessoas que trabalham precisam de direitos trabalhistas voltados para a tecnologia, teletrabalho. Não basta só dominar o quê? Idiomas. Deve saber falar inglês, deve saber falar espanhol, porém, utilizar os meios tecnológicos dentro das empresas ou no seu labor, ele acaba sendo fundamental. A sociedade ela precisa conhecer a tecnologia. E é exatamente por isso que falamos que o teletrabalho ele é um fenômeno social. Pois bem, sejamos práticos. O que significa teletrabalho? O prefixo tele significa distância em grego. E trabalho, como todos sabem, e já vou falar um pouquinho sobre o trabalho, é o que fazemos no nosso dia a dia. E o teletrabalho existe em vários países com várias nomenclaturas. Por exemplo, nos Estados Unidos, temos o networking ou remote working. Na França, temos o teletravel. Na Espanha, teletrabalho. Na Itália, telelavoro. Ou seja, todos os países, hoje em dia, estudam esse fenômeno chamado teletrabalho. E daí, criamos o quê? Criamos uma teoria do teletrabalho. Ou seja, quais são os pilares fundamentais do teletrabalho? E os pilares fundamentais são 3. O primeiro pilar fundamental do teletrabalho, é claro, é o trabalho. O segundo é a distância. E o terceiro é o quê? A tecnologia. Vamos falar um pouco de trabalho. O trabalho, como todos sabem, ele existe há muito tempo. Existe um livro muito interessante que fala o nascimento do trabalho. E o trabalho ele nasce com quem? Com Deus. Aqueles que acreditam, o trabalho nasce com Deus. Deus ele criou o mundo e no último dia o que ele fez? Descansou. Até brinco em minhas aulas que o descanso semanal remunerado nasce aonde? Nasce com Deus. Então Deus trabalhou. Só que Deus criou quem? Adão e Eva. E quando o Adão foi expulso do paraíso, o que Adão teve que fazer? Trabalhar. Então o trabalho ele era visto como um castigo, né? Veja bem, em latim, trabalho significa tripalium. E tripalium é um instrumento de tortura. Então o trabalho ele sempre foi visto de uma forma pejorativa. Tanto é que a ideia, no Império Romano, dos empregados, quem eram? Eram os escravos. Ninguém queria trabalhar. Por quê? Porque o trabalho ele era visto de uma forma completamente horrorosa, tenebrosa. Entretanto, com o passar do tempo, a ideia de trabalho foi se modificando, porque a sociedade foi se modificando. E hoje em dia, a ideia de trabalhar é algo nobre, enobrecedor. Até porque hoje em dia, todo mundo precisa trabalhar para ganhar o seu salário. A ideia de salário vem da palavra sal. Por quê? Porque era moeda de troca antigamente. Então, hoje em dia, todos trabalham. Este é o primeiro pilar do teletrabalho. O segundo pilar do teletrabalho é o que chamamos de distância. A ideia tele significa o quê? Distância. Dessa forma, para que exista o teletrabalho, é preciso ter o quê? Distância. Então, a distância ela acaba sendo o terceiro pilar do teletrabalho. E temos também o terceiro pilar do teletrabalho. Falamos de trabalho, falamos de distância e também temos a tecnologia. Hoje em dia, para que exista essa relação
de distância, de trabalho, é preciso que exista uma tecnologia específica, da mais básica à mais avançada, para que exista o fenômeno do teletrabalho. Vamos falar um pouco sobre o conceito do teletrabalho. O conceito do teletrabalho, ele nasce com um pensador chamado Jack Niles. E Jack Niles, conhecido também como o pai do teletrabalho, ele falava o seguinte, vou ler novamente. Ele fala que o termo teletrabalho, ele prova que é possível existir o quê? O trabalho à distância. E escreve uma obra maravilhosa apenas falando, lá em 1976, sobre o teletrabalho. Uma outra autora brasileira que escreveu a sua tese de mestrado sobre teletrabalho, Carla Carrara, ela fala o seguinte, que teletrabalho é uma modalidade de trabalho à distância voltada preponderantemente às atividades administrativas que possibilitam a execução longe do seio da empresa. E eu também acabei escrevendo a minha definição sobre teletrabalho. Eu entendo que teletrabalho é todo meio de produção feito por uma pessoa ou um grupo de pessoas, no caso, os trabalhadores, reunidos ou não, com a utilização de meios tecnológicos munidos de requisitos essenciais que vinculam a relação empregado-empregador. Vamos dar alguns exemplos de teletrabalho para termos uma parte prática da nossa aula. Veja bem, o empregado que fica em casa, trabalhando na sua residência, através de meios tecnológicos, ele é o quê? Ele é um teletrabalhador. Um empregado que se dirige a um centro tecnológico, afastado da empresa, ele é o quê? Ele é um teletrabalhador. Os empresários que fazem negócio mundo afora, utilizando seus notebooks, são o quê? Teletrabalhadores. Até o telemarketing, ele é o quê? Ele é um teletrabalho. Dessa forma, até agora, vamos fazer um resumo de todo o teletrabalho que falamos, aonde sabemos que o teletrabalho precisa de tecnologia, precisa de distância e precisa, é claro, de empregados que estejam treinados. Vamos abrir agora para uma primeira pergunta. Olá, professor. Meu nome é Matheus Alves. Eu gostaria de saber, o teletrabalho existe desde quando? Matheus, é uma boa pergunta. Veja que interessante. O teletrabalho, ele nasce, propriamente dito, aonde? Nos Estados Unidos. E por que nos Estados Unidos? Porque os Estados Unidos é o berço da tecnologia. Isso ele é indiscutível. E lá em 1700 e alguma coisa, o que os Estados Unidos tinham? Eles tinham estradas de ferro. E começaram a construir estradas de ferro por todo o território norte-americano. Os maquinistas que ficavam aguardando que um trem chegasse para substituir o outro trem, eles se comunicavam através de telégrafos. Então, a comunicação por telégrafos, por linhas de telégrafos, é onde se diz que nasce o teletrabalho. Avançando em nossa aula, falaremos agora sobre as divisões e classificações do teletrabalho. O teletrabalho, ele tem diversas divisões e classificações. Quais sejam? Trabalho online, trabalho offline, o teleworking, o telecommuting, o compressed work week, o job sharing, o flex time e o part-time. Vamos falar detalhadamente em cada um desses requisitos e divisões do teletrabalho. O trabalho online, ele é o mais simples de todo. Ou seja, é aquele trabalho pelo qual o empregador controla o seu empregado enquanto ele está trabalhando durante o horário de trabalho. Então vamos pensar na seguinte situação. Aquele teletrabalhador está onde? Está na casa dele. E por estar na casa dele, no horário de trabalho, o empregador pode solicitar àquele empregado que ele faça o quê? Ligue uma câmera, que ele utilize um software fazendo um login, um log-off, aonde o empregador sabe que naquele exato momento aquele empregado está onde? Trabalhando. Este é o trabalho online. Mas além do trabalho online, também existe o trabalho offline. Ou seja, é aquele trabalho aonde o empregado, ele não necessariamente ele deve avisar o seu empregador que ele está trabalhando. Basta ele trabalhar. Ou o seu empregador entende que não existe nenhuma necessidade de fazer aquele controle da jornada de trabalho. Então, o próprio empregador, ele fala o quê? Que aquele empregado fará um trabalho offline. Existe uma outra forma de trabalho que se chama teleworking, que fala o seguinte, é a ideia de você substituir a ida do trabalhador ao seu local de trabalho, fazendo com que ele possa elaborar suas atividades habituais
aonde ele bem entender. Isso é muito utilizado na inclusão de portadores de necessidades especiais ou nas mulheres que estão gestantes, aonde você possibilita que esses empregados, que devem estar incluídos no mercado de trabalho, eles possam fazer as suas atividades de uma forma normal, utilizando o quê? O meio tecnológico. Existe também uma outra classificação, uma outra divisão, chamada de telecommuting. Qual que é a ideia do telecommuting? Fala que trabalho de forma contínua, elaborado fora do local principal de trabalho ou da sede da empresa ou indústria, ele perdura mais do que um dia por semana. Então, você pega aquele empregado e fala que ele precisa fazer um determinado trabalho em um determinado espaço de tempo, utilizando o meio tecnológico e fora da empresa ou da indústria aonde ele trabalha. Isso também é conhecido como Compressed Work Week, aonde o trabalho feito ele pode ser em uma semana, um mês ou um ano. O empregador ele vai delimitar um prazo para aquele teletrabalhador efetuar esse tipo de trabalho. Existe uma outra classificação, também chamada de Job Sharing. O que fala o Job Sharing? Fala o seguinte, essa modalidade de teletrabalho é usada para teletrabalhadores que dividem tarefas. Então é possível que um determinado trabalhador ele faça uma parte do processo dentro daquela empresa à distância, usando tecnologia. Quando ele acaba aquele trabalho, ele deve passar para um outro empregador. E tudo isso, é claro, feito por meios tecnológicos, com os devidos protocolos, para que não reste nenhuma dúvida sobre a forma de trabalho e como ele está sendo feita. E existe também uma forma de trabalho que é o flex time. Ou seja, é possível que o empregado trabalhe metade do tempo dentro da empresa e metade do tempo fora da empresa. Lembrando que tudo isso, como falaremos em uma próxima aula, deve estar no contrato de trabalho para que não haja nenhum tipo de dúvidas. Existe também um último requisito dentro dessa divisão que fala sobre o part-time. O que fala o part-time? Fala o seguinte, agregado ao flex-time, o regime de part-time consiste em atribuir dias ou horários que o empregado tende a comparecer à empresa. Então pode ser que durante um mês esse empregado tenha que comparecer uma vez na empresa. Durante um ano ele tem que comparecer 2 vezes na empresa. O que demonstra que o teletrabalho ele é um fenômeno que existe e que pode acontecer com qualquer um, a qualquer momento, e temos que estar preparados. E ele tem diversas modalidades para que isso ocorra. Agora vamos falar do ponto mais importante da nossa aula. Qual é o ponto mais importante da nossa aula? A resposta é simples. O teletrabalho existe hoje no nosso legislamento pátrio. Veja bem, vamos falar sobre o artigo 6º da Consolidação das Leis do Trabalho, da CLT. Permitam-me ler o artigo 6º. O artigo 6º fala o seguinte, não se distingue entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregador, o executado no domicílio do empregado e o realizado à distância, desde que estejam caracterizados os pressupostos da relação do empregado, que falaremos em nossa 4ª aula. Parágrafo único. Os meios telemáticos e informatizados de comando, controle e supervisão se equiparam para fins de subordinação jurídica aos meios pessoais e direitos de comando, controle e supervisão do trabalho alheio. Ou seja, o fenômeno do teletrabalho, ele existe desde 2011 em nosso ordenamento pátrio. Entretanto, se pensarmos em teletrabalho em outros países, e dessa forma gosto sempre de citar o exemplo português. Por que o exemplo português? O exemplo português, ele tem um código de trabalho feito em 2003 e atualizado em 2009, onde existe uma seção, que é a seção de número 4, que tem mais de 20, 30 artigos só falando sobre o teletrabalho. Entretanto, o direito do trabalho português, ele é mais antigo que o nosso. E o teletrabalho existe há mais tempo lá. Porém, é importante ressaltar que, hoje em dia, o fenômeno do teletrabalho já existe em nosso ordenamento pátrio. Importante ressaltar que conversamos até agora sobre teletrabalho, alguns aspectos muito importantes. O primeiro aspecto é, teletrabalho ele é um instituto de direito do trabalho moderno. Não há que se falar em teletrabalho passado. O direito ao teletrabalho é algo moderno, é algo que existe de alguns anos para cá. Essa nova relação existe há pouco tempo. Então, o sistema jurídico brasileiro ele precisa o quê? Absorver esse tipo de direito, esse novo fenômeno social.
Com as experiências ao decorrer dos séculos e das épocas, o direito passou por diversas mudanças. E com a revolução informática, ele teve que se adaptar ao quê? Ao novo mundo. Ninguém há 20, 30, 40 anos atrás falava de uma forma massificada dessa parte de informática. A introdução nos meios tecnológicos também ela é muito importante na relação de teletrabalho. A empresa ela precisa treinar o seu empregado em face da tecnologia, da mesma forma que o empregado precisa estar apto a utilizar aquele meio tecnológico. A legislação trabalhista ela tem apenas um único artigo que fala sobre o teletrabalho. E dessa forma, este artigo ele deve constar em todas as relações teletrabalhistas. E além da legislação pátria, como acabei de falar, é importante também que o nosso sistema legislativo ele verifique o que existem em outros sistemas por aí. Como eu disse algum tempo atrás, referente ao sistema português, onde a seção de número 4, repito, um código de 2003, ela tem um capítulo exatamente específico em face do teletrabalho. Só que existem outros sistemas jurídicos que também utilizam o teletrabalho. Um dos mais interessantes é o sistema francês. O sistema francês, ele permite que o empregador ele possa ir até a casa do empregado para que faça o quê? Para que verifique as condições de trabalho que aquele teletrabalhador francês está o quê? Está trabalhando. O sistema italiano também tem esse tipo de permissão. Ou seja, o sistema do teletrabalho em outros locais do mundo, ele tem a sua legislação própria e que permitem que os empregadores tenham essa arbitrariedade, desde que seja dentro dos termos da lei daquele país, que permita que isso seja feito. Dessa forma, vamos chegando à parte final dessa nossa primeira aula sobre o fenômeno do teletrabalho, aonde é importante ressaltar alguns itens que falamos no decorrer dessa primeira exposição. O primeiro item, e talvez o item mais importante, é que existe uma legislação sobre teletrabalho. Eu lembro que há mais ou menos uns 4 ou 5 anos atrás, quando comecei a me despertar por esse tipo de tema dentro da área trabalhista, eu fiz uma pesquisa no site do Tribunal Superior do Trabalho e coloquei a seguinte palavra, teletrabalho. E acredite, não encontrei nenhum tipo de resultado. Procurei em outros tribunais a pesquisa jurisprudencial. Em um site específico, que foi o site da 2ª Região, que é o site do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, eu encontrei sim uma única jurisprudência sobre o tema teletrabalho. Hoje em dia, essa realidade ela mudou. Tanto é que em nossa 5ª aula, iremos fazer vários comentários sobre jurisprudências. Então, o teletrabalho é um fenômeno que existe e é um fenômeno que ele veio para ficar. Além disso, o teletrabalho está contextualizado em nossa legislação trabalhista. Dessa forma, aquele empregado que está naquele regime de teletrabalho, toda vez que precisar se socorrer à legislação, deverá sempre citar o artigo 6º da CLT. E por fim, o que falaremos também em muito de nossas próximas aulas é que o principal ponto que existe na relação de teletrabalho é a seguinte frase, bom senso. São duas palavras que fazem com que o teletrabalho, tanto pelo ponto do empregado quanto pelo ponto do empregador, ele seja feito de uma forma correta. Então, se utilizarmos a legislação, se utilizarmos o bom senso e a gente souber que já existe esse fenômeno, com certeza os teletrabalhadores não terão nenhum tipo de problema e os empregados dos teletrabalhadores também não terão nenhum tipo de problema. Agora, vamos ver mais uma pergunta sobre o tema teletrabalho. Olá, professor. Meu nome é Diego Godoy e eu gostaria de saber como é feito o controle do empregador em face do empregado no regime de teletrabalho. Diego, é uma boa pergunta. Hoje em dia, o controle da jornada de trabalho, ele é um controle feito de várias formas. Por exemplo, não vamos pensar primeiro em teletrabalho. Vamos pensar no empregado normal. Como esse empregado ele controla o horário de trabalho dele? Através de ponto, hoje em dia temos o ponto eletrônico, que controla o horário de trabalho, ou por um caderno. Ou seja, existem várias formas de controle no dia a dia para aquele empregado específico. Entretanto, no regime de teletrabalho, é preciso desenvolver uma certa tecnologia, já utilizando a própria tecnologia, onde o empregador ele vai ter a plena ciência do horário, ou seja, da jornada de trabalho que aquele empregado fez. Lembro de um caso
muito interessante que apareceu em meu escritório há algum tempo atrás, aonde o empregador ele era dono de fazendas de cana-de-açúcar. E ele precisava controlar a gestão em algumas fazendas espalhadas por todo o Brasil. Só que naquela época ele não queria investir em softwares, em algum tipo de tecnologia. Então o que ele fez? Ele mandava o seu empregado, que ficava nessa fazenda, todos os dias quando ele chegava na empresa, mandar um e-mail para ele, escrito, cheguei. Quando ele parava para almoçar, ele mandava um e-mail, estou indo almoçar. Quando ele retornava do almoço, estou retornando do almoço. E quando ele ia embora, ele mandava um e-mail, estou indo embora. É uma forma rudimentar de se controlar um teletrabalhador, mas não é impossível. É claro que hoje, o que os empregadores fazem? Eles pegam softwares aonde é possível controlar tudo do empregado. A forma como ele está teclando na tecnologia é possível controlar. Câmeras verificando se aquele empregado está no seu horário de trabalho, no seu local de trabalho. E outro tipo de login, logoff, ou seja, a tecnologia ela permite não só o trabalho, como o controle da jornada de trabalho. Assim, chegamos à parte final da nossa primeira aula, aonde iremos voltar aos assuntos que falamos até agora para que não reste qualquer tipo de dúvida. O primeiro ponto é, o teletrabalho ele é sim um advento da tecnologia. Não há que se falar em relação de trabalho utilizando o fenômeno do teletrabalho, onde não exista a tecnologia. A tecnologia ela está impregnada na relação trabalhista, na atual relação trabalhista. Hoje em dia, por exemplo, um engenheiro que esteja no meio de uma floresta colocando redes de energia, o que existe, ele usa, por exemplo, um localizador, um GPS. É a tecnologia aplicada ao direito do trabalho. Então, é sabido que o teletrabalho ele é um advento também da informática em conjunto com o direito. Além disso, quando falamos nos declínios dos empregos, qual que era a principal ideia? A ideia é a seguinte, hoje em dia o mundo ele avança de uma forma muito rápida. E a rapidez se dá principalmente pela tecnologia. Então, quanto mais rápido o mundo avança, a gente consegue perceber o quê? A gente percebe que os empregos começam a ter um certo declínio. Só que antigamente, quando você conseguia substituir um emprego por outro, hoje em dia você não consegue verificar. Então, os empregados eles devem se atualizar. E não só atualização em face de idiomas ou do seu trabalho, e sim da própria tecnologia. Isso é fundamental. A tecnologia ela está na relação trabalhista. Não há como negar esta relação trabalhista. Falamos também sobre o que é o teletrabalho, ou seja, o que é o prefixo tele, que significa distância. Então, é o trabalho feito à distância. Falamos também sobre todos os conceitos de teletrabalho, trabalho online, trabalho offline, compressed work week, ou seja, as diferenciações que existem entre os teletrabalhadores. E talvez, para concluir a nossa aula, é importante destacarmos um item muito importante no teletrabalho, ou do fenômeno social. Existem muitas pessoas que criticam o teletrabalho, falando que ele nada mais é do que um trabalho ou que o teletrabalho não exista. Já justificamos que o teletrabalho ele existe em face da própria legislação pátria. Porém, existe um item muito importante aonde o teletrabalhador pode se encaixar, o que falamos nessa aula. Falamos sobre a inclusão de portadores de necessidades especiais, ou seja, aquela legislação que obriga as empresas a contratarem empregados que tenham algum tipo de necessidade especial. O teletrabalho, ele com certeza absoluta, ele é um meio pelo qual o empregador pode entrar na cota que a lei o obriga, e a lei de portadores de necessidades especiais, ela é uma lei taxativa, não há que se interpretar. Então você pode incluir portadores dentro do regime de teletrabalho para que essas pessoas trabalhem de uma forma normal. É claro também que existe a parte crítica com relação a isso, ou seja, que os portadores não estarão trabalhando em conjunto com os demais empregados da empresa. Porém, acaba sendo uma saída. E além disso, existe um grande apelo no teletrabalho em face das grandes cidades, das distâncias. Por exemplo, o meu escritório fica na cidade de São Paulo. Eu moro num bairro em São Paulo que fica afastado ao escritório onde trabalho. É mais ou menos uma distância de 15 a 17 quilômetros. Eu levo por dia de 1h30 a 2 horas para ir ou para retornar.
esse tempo, que são 4 horas por dia, eu poderia estar trabalhando dentro de um regime de teletrabalho. Então, se as empresas começarem a adotar esse tipo de vínculo trabalhista, utilizando a tecnologia, certamente poderão estar incluídas em outras leis e fazendo com que o trabalho seja mais difundido e melhor. Assim, chegamos ao final da nossa primeira aula. Convido você, aluno ou telespectador, para que acompanhe a nossa próxima aula sobre Direito Eletrônico do Trabalho, onde vou abordar o tema do uso dos meios tecnológicos no ambiente do trabalho, a proteção jurídica das empresas e o direito dos empregadores. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br, e você também pode estudar pela internet, www.tvjustiça.jus.br.